Então acredito eu que já tenha bastante gente aí. Já tinha um já, né, lá esperando, acho que viu a notícia do Facebook, do YouTube. A gente atrasou um pouquinho, mas problemas técnicos. Bom, pelo menos eu ganhei um microfone e uma webcam, cara, porque... Nada, o meu microfone é de 15 anos atrás, cara. Tá todo remendado aqui com o Durex. Ele falha eventualmente. Tá funcionando? Tá funcionando. Então, se tá funcionando, uma hora vai parar de funcionar. Mas até lá a gente arruma um jeito e arruma um outro. E a webcam eu uso gambiarra do celular, né? O problema é que assim, aí alguém me liga, aí fica o troço tocando aqui no meio da live, entendeu? O troço vibra, atrapalha, ou então assim, eu tô o dia inteiro na rua, chego em casa com o celular 15%. Meu irmão, olha o perigo aí. Eu já fiz live aqui de... Acabou a live, o celular tava em 2%. Eu desliguei a live e o celular acabou a bateria. Aí, pô, mas se fosse fácil, não ia ter graça, cara. Pô. É fogo, cara, é fogo. Normal. Bom, já começou a entrar a galera aí, ó. Pessoal, boa noite. Desculpa aí pelo atraso. Tive um probleminha aqui na minha gambiarra aqui do celular, que eu uso como webcam. Mas já tá tudo resolvido. Hoje já vai começar a bater um papo aí. Boa noite, Lelo. Já tava esperando um tempão. Alessandro, Daniel, Thiago, Victor, Tercísio, Carlos, Thiago, Victor de novo, Davi, Diogo, Rafael, Michel, Sniper, Clésio, Lelo. Boa noite, galera. Desculpa aí um pouquinho a demora, mas a gente já tá aí online. Hoje o entrevistado vai ser um pré-candidato a nominata aqui, né, a partir do PSL ao cargo de deputado estadual, nosso amigo Pimenta. Beleza? Um salve para Cascavel, tá sempre aí, né, Carlos? Valeu mesmo aí para acompanhar, cara, o programa. Eu não vou dar muita explicação hoje do que é o café com pólvora, não, porque já tá ficando meio repetitivo. E a galera já sabe, já conhece, é um programa de TV, né, digamos assim, que a gente está lançando aí no YouTube agora, o Instituto de Defesa está lançando, né, no caso, para trazer entrevistados, falar de temas específicos e nesse tempo de eleição, entrevistar a galera aí que pretende pleitear um cargo público pro pessoal, né, para os eleitores conhecerem um pouco a posição e para quem é de outros estados conversar e debater sobre ideias aí, beleza? Tá funcionando meio que como um intermediário, uma conexão entre o povo e o político. Show? Pimenta, antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e principalmente falar o porquê você decidiu entrar nessa luta, cara. Seja bem-vindo aí. Ô, meu irmão, valeu aí pela ajuda, pelo canal de divulgação, que, pô, vocês têm um alcance muito grande, cara. Muito grande mesmo. Todo mundo fala no Instituto de Defesa. E muitas pessoas falam a respeito do trabalho que você particularmente faz aqui no Rio, de divulgação dessa cultura da legítima defesa, né, do universo das armas. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez aí. Pô, eu que agradeço também, cara. Seja bem-vindo. Valeu, irmão. Obrigado. Então, vamos na apresentação, né? Meu nome é Marcos Moreira Lassance Pimenta, né? Tenho 49 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Não, né? Tenho 2 filhos. Tá bom. Cara, rapaz, eu tô entrando na política porque já faz muito tempo, cara, que o poder está sendo exercido por quem não presta, né? Verdade. Eles têm, se você perceber, o pessoal esquerdista tem muito mais gana pelo poder do que o pessoal conservador, vamos colocar assim, né? Eles têm muito mais vontade de ter o poder na mão do que os conservadores. E os conservadores são maioria dentro da sociedade brasileira, né? Apesar dos pesares da nossa cultura, né? Nós, e eu posso usar esse plural, que não é um plural majestático, né? É uma constatação aqui da nossa cultura. A cultura brasileira, ela é conservadora, né? Todas as pesquisas, né, indicam isso. Só que quando chega na tal da
aplicabilidade dessa cultura em vários aspectos, principalmente na política, cria-se aí um hiato, né? Um gapzinho, né? Um espaço que Certo. normalmente é ocupado pelo pessoal da esquerda, né, cara? Eles têm um discurso muito mais inclusivo, né? Eles têm um discurso muito mais sedutor, né? E eles têm a vontade, né? É como eu escutei certa vez de um coronel lá da Rota de São Paulo. O cara falou, como é que acontece o crime? Eu falei assim, cara, o crime acontece por dois fatores, né? A vontade do cara e a oportunidade. O que a polícia faz é tirar a oportunidade. Não dá para entrar na cabeça do cara para tirar a vontade do cara dele incluir, né, cara? Verdade. Não é impossível. Então na nossa, não dá. Então, o que eu faço? Eu suprimo a oportunidade, né? Eu sufoco isso nele, né? Crio medo no cara, né? Mas aí o que acontece? E a esquerda, ela tem essa vontade, né, cara? E ela tem essa oportunidade. Porque os conservadores, e eu vou colocar especificamente os conservadores, não vamos falar direitista, mas um pensamento mais conservador, eles ainda têm esse prurido com relação à política, cara. Com relação ao exercício do poder, entendeu? E de uns 2 anos para cá, rapaz, eu tenho rezado bastante a respeito disso, né, cara? Assim, o que eu vou fazer com a minha vida, cara? Que determinadas pessoas, cara, têm algum dom, o dom da oratória, né? O dom da inteligência, né? O dom do conselho, né? Verdade. E o que adianta a pessoa ter tudo isso e não usar, cara? Eu Ou usar só para os seus, né? Ficar só naquilo ali, só os seus vão usufruir daquilo. É bacana que até o rapaz comentou ali, o povo brasileiro está acordando agora. Exatamente coincide com o que você está falando. Eu vejo muita gente que tem um dom de passar ideias que antes ficava calado e agora estão botando a cara, né? Tem um vídeo na internet também fazendo... Eu gosto muito, na hora de falar, fazer muitas analogias, né, cara? Tem um vídeo na internet daquela Brigitte Gabriel, né? Uma ativista, né, libanesa-americana, né? Contra a ideologia islâmica, né, cara? E ela, num debate lá, ela fala, o que adianta a maioria silenciosa? Nada. Nada. A minoria articulada vai mandar na maioria silenciosa. Verdade. Então vamos deixar de ser minoria, vamos deixar de ser silenciosa, vamos deixar de ter esse medo de exercer o poder. Entendeu a jogada? Então, Entendi. vamos assumir o controle da situação, cara. Não vamos deixar, né? Aquele negócio, muitas vezes que a gente escuta, né? Eu não gosto de política. Eu falei, beleza. Se você não gosta de política, você vai ser mandado por quem gosta. Se você não pensa, quem vai pensar por você? Ô, meu camarada. E é assim, cara, se a gente... Não adianta. Você tá no meio do mato, sozinho, dependendo só de você? Não. Você tá na cidade, vivendo em sociedade. Você Verdade. esbarra nas outras pessoas, cara. Você precisa das outras pessoas. Isso te afeta, cara. Por mais que você seja um ermitão, né? Por mais que você tente ser um ermitão, com barba e tudo, tá. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Entendeu? Você vive em sociedade, meu irmão. Tá todo mundo ali junto, cara. E você precisa das instituições públicas, privadas, seja quais forem. Né? A minha história com a política é mais ou menos isso aí que você tá falando. Eu ficava, vou interagir pra quê? Vou me integrar pra quê? Aí, ó. Me fudi, ó. E muito, né, meu camarada? Agora eu tô vendo. Antes tarde do que nunca, mas... E muito. Por quê? Porque eles são minoria, são articulados, têm os meios de divulgação, têm as técnicas. Aí a gente já está divagando um pouco, né? Mas eles querem o poder. E a gente vai dar isso para eles, cara? Entregamos de mão beijada, né? Por omissão. Quem tem o poder manda, meu irmão.
Na religião diz que você pode pecar, né? Por pensamento, palavra, atos e omissões, cara. E eu acho que é o pior de tudo é você poder fazer uma coisa e não fazer. É complicado, né? Então, é por um ideal, bicho. Pode ser uma palavra meio batida, né? Mas é por um ideal que eu tô querendo entrar na política, entendeu? Perfeito, Marcos. É um ideal. A gente tem várias pautas aí, né? Para o pessoal que está chegando agora, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aí, para quem já acompanha. A entrevista hoje é com o amigo Pimenta. Ele é pré-candidato a nominata a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, pelo partido do Bolsonaro, PSL. Como vocês sabem, as entrevistas que acontecem com esse tipo de convidado, que eu chamo de convidado político, a gente fala bastante de criminalidade e armas de fogo, e no finalzinho da live a gente sempre deixa o cara apresentar as outras ideias das outras pautas também, porque a gente sabe que político não é só uma pauta só, né? Não é só armamento, existem outros. O nosso foco do ativismo é o armamento, então o foco do Café com Pólvora é sempre esse. Então, Marcos, eu vou começar a te fazer alguns questionamentos e pedir a sua posição, né? Não precisa ser uma posição muito longa, até porque a gente não tem tanto tempo assim para falar de tudo, sobre as pautas que entram na criminalidade, entram na segurança, né, da arma de fogo e tudo mais, e depois a gente passa para as outras, aborto, drogas, essas coisas que são um pouco mais polêmicas e que também o pessoal gosta de acompanhar as ideias, beleza? Irmão, é contigo. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Você até comentou na sua explicação, né, do exemplo da oportunidade aí. A criminalidade, você acredita que é um misto de vontade e oportunidade? Como que você vê isso acontecendo hoje? E como você acha que poderia ser combatido isso? Cara, todo mundo acha, né, que você aumentando os recursos materiais, você vai conseguir alguma coisa. Eu costumo falar o seguinte, cara, eu sou o homem das frases de para-choque de caminhão, né, cara? Cara, porque o que acontece? Eu acho essas frases tão legais, cara. Elas são um ponto zip, né? Elas têm muito sentido numa frasezinha curta, né, cara? Poucas palavras. Então poucas palavras, mas muito conteúdo. Então tem muita coisa ali dentro. Agora, tem que ter o programinha ponto .zip para poder descompactar aquilo, para ver tudo aquilo que tem lá dentro, né, cara? Que é muita coisa, né, cara? E eu falo assim, cara, se o problema é multidisciplinar, a solução tem que ser multimídia. Então, não basta você pagar bom salário, não basta você comprar bastante carro, né? Comprar armamento. Não, cara. É isso tudo e muito mais do que isso, cara. Mas é principalmente dar uma coisa meio, hoje em dia está meio abstrata, né? Que se chama condições de trabalho. O que chama condições de trabalho, cara? É meio genérico, né? Cara, mas é toda uma circunstância que vai conspirar a favor, cara. Vou dar um exemplo para você. E é um exemplo clássico, né? Por que Bolsonaro está nas mentes e nos corações das pessoas de bem, cara? É porque ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir? Não só. Não só isso. Não só, né? Mas ele personifica aquele anseio das pessoas, cara. Ele é o símbolo agregador, cara, de vontades. Ele consegue catalisar ao redor dele os anseios de todo um povo, cara. Então o que a gente precisa é justamente isso, cara. Se você tem lá na cabeça governantes, legisladores que comprem esse barulho, e literalmente vai comprar um barulho, você vai criar até mesmo pode ser assim, uma retaguarda psicológica para o agente de segurança, seja em qualquer nível. Fala assim, eu tô coberto, meu irmão. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje, usar a frase também do Bolsonaro, que, cara,
vai ser uma coisa constantemente essas citações, cara. Assim, o cara tem mais medo do capa preta do que do bandido. Verdade. Então, quer dizer, olha só, ele está com medo das consequências administrativas do ato dele do que pelo próprio ato de enfrentar a morte, bicho. Ele está com mais medo disso do que do próprio enfrentamento do bandido. Se você tem toda uma administração pública, de homens públicos, de índole, de caráter, de comprometimento, o cara vai se sentir de uma equipe. Tem um vídeo que eu cheguei a mandar para algumas pessoas, que é um policial no enterro de um outro policial fazendo um discurso, lá nos Estados Unidos. E eles falam que o policial, ele luta por 1 segundo e 1 polegada, né? Ele quer aquela diferença. Porque a diferença entre a vida e a morte é 1 segundo e 1 polegada, espaço e tempo. Né? Dependendo, e no final, eu prefiro pegar, meu irmão. Cara, por 1 polegada você morre, por 1 segundo você morre. Né? E no final ele fala assim, nós temos que escolher. Ele vira para o pessoal que está assistindo lá o enterro lá do policial, que morreu com ato de bravura, viu? No cumprimento do dever. Ou nós escolheremos morrer como indivíduos, ou vamos sobreviver enquanto time. Quando o cara aparece, quando o Bolsonaro aparece, todo mundo fecha com ele, bicho. A gente precisa, antes de você ter recurso material, antes de você ter melhores salários, esse espírito, cara. Isso é o que move as pessoas, cara. Aumento de salário é bom e é justo? Claro que é. Novas viaturas? Claro que é. Armamento? Claro que é. Mas eu falei, tudo isso vai ser um conjunto. O recheio disso tudo vai ser esse espírito. Então, é preciso que nos cargos de mando da administração pública existam pessoas comprometidas, cara. E eu vou dizer para você, cara, o pessoal fala assim, mas isso aí é idealismo, não sei o quê. Não, não é não, cara. Não é não. Tem uma porrada de gente boa aí querendo fazer isso, cara. Uma porrada. Uma porrada. Certo. Então, você acredita que para a gente reduzir a criminalidade, além dos aparatos da segurança pública em si, a gente precisa atuar no campo político também, trazendo pessoas como o Bolsonaro e como outros que estão surgindo agora, né, que defendem essa mudança no combate ao crime. A gente precisa atacar no âmbito da segurança e no âmbito político para dar respaldo às ações da segurança. Voltamos. Mudança de Código Penal, mudança na postura do parlamento, etc. Isso também faz parte do combate. Tudo isso é super importante, cara. Tudo isso é super importante. Mas eu preciso de um núcleo duro, cara. O núcleo duro ainda é feito com pessoas, né? Com gente, né, cara? 100%. E Cara, o pessoal tá doido para trabalhar, cara. O pessoal tá doido para enfrentar bandido, cara. O pessoal tá doido para consertar as coisas. Só que tem medo o quê? Vou usar aqui a expressão do Tony Eduardo, né? Esse acadelamento, né, de certas pessoas que estão em cargos de mando, né? Esse monte de gente frouxa que tem por aí. Tirar essa galera dali e colocar o dos nossos, né? Porra, cara. Basicamente, eu vejo isso. Tiro a galera que tá aí e bota a galera que tá. Os caras estragaram tudo, meu irmão. Os caras estragaram tudo. Tá na hora da gente assumir o poder de novo, cara. Não deixar na mão desses caras, bicho. Não pode. Não pode, eles não podem ficar lá mais, cara. Eles têm que ser enxotados de lá, bicho. Concordo contigo. Por isso vem aquele negócio assim, Bolsonaro sozinho não vai conseguir nada. Mas quem vota no Bolsonaro tem aquele perfil de eleitor para votar naquele perfil de candidato, porra.
Então ele vai voltar naquele mesmo perfil para senador, naquele mesmo perfil para deputado federal, naquele mesmo perfil para governador, naquele mesmo perfil para Os deputado outros estadual. cargos, né? É uma equipe, bicho. O cara não vai fazer sozinho? Claro que o cara não vai fazer sozinho. Nós temos que colocar toda uma equipe lá junta, pô. É um processo Cara, que deve demorar um pouquinho, mas a gente tem que começar a fazer logo, né? Antes tarde do tem que que nunca. começar agora, filho. Tem que começar agora. Ó, o lance todo, que uma vez eu escutei é o seguinte: o nosso maior perigo dessa janela de oportunidade que o Papai do Céu deu pra gente é o tal do BAN. É o branco, abstenção e nulo. É aquele negócio do cara que não gosta de política, né? Aquele cara que vai votar porque o cara é amigo, é conhecido, não porque o cara tem algum conteúdo, né? É o voto desperdiçado. E a abstenção é o cara que não vai votar, né? É o nulo, o cara que, isso aqui, vou lá, isso aqui, e o branco. É Mas vê verdade. bem, os caras, eles votam certinho, concorda comigo? Os caras estão lá votando nos candidatos deles. Os esquerdistas são lá pontuais, bicho. Por quê? Porque eles usam aquilo como arma de transformação social, bicho. E a Isso gente aí. não. A gente fica para trás, porra. Acorda, galera, acorda. Vamos lá. Apoio à causa da legítima defesa. O que você pensa da legítima defesa e como você pretende auxiliar essa causa caso você ganhe esse pleito aí nessas eleições? Cara, olha só. Se é legítima, é correta, concorda comigo? Se é 100%. legítima, é certa. Se é defesa, é resposta a um ato primeiro. Isso aí, uma reação. É uma reação, não é uma ação. Então, o próprio nome diz, cara, tudo, né? Então, aquela frase que o pessoal fala, excesso de legítima defesa, é uma contradição de termos, né, cara? Não existe isso. Como é que o cara pode fazer um excesso de uma legítima e é uma defesa? Porra, aí não começou nada, Se é né? defesa. No âmbito estadual, o que se pode fazer são, nesse aspecto especificamente, uma política pública junto com as polícias, né? Junto com a magistratura, né? Como eu falei, no aspecto da, aspas, interpretação dessa coisa toda, o aspecto cultural, da maneira como a pessoa encara isso. Né? Isso é um trabalho que tem que ser feito entre os três poderes. Uhum. Mas a nível estadual, cara, é cumprimento de lei. E a lei emana da esfera federal. federal. Então, o que a esfera estadual pode fazer nesse aspecto especificamente? Apoio, né, aos nossos representantes na esfera federal. Então, criar parcerias. Por exemplo, eu tenho o meu deputado federal, que é o Márcio Labre. Né? Se alguém quiser conhecer o Márcio Labre, por favor, acesse lá o canal Labre TV. Tem lá várias coisas também, não só dele, né? Mas até algumas coisas até minha também. Então, o meu deputado federal é o Márcio Labre. Então, o que acontece? A esfera estadual ela é meio limitada em certas coisas. Né? No quesito legítima defesa, o que ela pode fazer é justamente isso. Um trabalho junto, né, a todos os órgãos subordinados, especificamente as polícias, né, e os outros poderes, que é o poder judiciário também. E até mesmo o próprio poder executivo. De uma certa maneira otimizada de entender esse tipo de atitude dentro da esfera legal. Né? Isso é possível. Né? 100%, Então, cara. em cima disso, é essa a nossa atitude. Agora, com relação, vou até um pouquinho mais além da pergunta, do universo das armas, né, cara? Cara, o ICMS do Rio é o mais caro do Brasil, meu irmão. Ah, beleza. Né? Essa Então, seria a próxima pauta, né? O tributação e impostos. Você pretende, no âmbito estadual, lutar para reduzir isso? Você acha que manter o imposto é uma boa coisa? não, cara, olha só. Muita gente pode prometer mundos e fundos, né? Quando eu chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na prática não é tão fácil, né? Cara, não só o aspecto da política ser uma negociação, né? Porra, cara, a gente tá meio limitado também a uma herança maldita, né, cara? A gente ganhou uma herança maldita que vai ser
foda de você largar ela. Desculpa eu estar usando os termos técnicos aqui, tá? Peço que a galera me compreenda e me perdoe. Aqui é informal, pode falar à vontade. Mas, cara, é foda, meu irmão. A herança maldita... A ideia aqui é você falar para qualquer um entender, irmão. Desde o cara que é semi-analfabeto até o maluco que é um gênio. Todo mundo tem que entender. Mas quando eu usei o termo foda, é um termo científico, tá? Ele tem precisão, né, cara? Que é foda mesmo, entendeu? Então o que acontece? Porra, cara, a herança maldita, para você se desgarrar dela, vai ser brabo, cara. Então você tem todo um comprometimento da máquina pública, um comprometimento orçamentário e tudo. Mas o que você pode fazer? Você pode racionalizar a coisa, cara. Você pode passar tudo por uma auditoria para você ver direitinho aonde que a coisa está sendo muito apertada e você poder regular e dosar isso tudo. A parte tributária, a parte de legislação. Você pode também, a nível estadual, fomentar a vinda de empresas para cá, né? Graças a Deus, a Caracal ia vir, mas não vai vir mais, graças a Deus, e ela ia se instalar lá no interior de Goiás, cara. Né? Pô, você pode trazer você pode reavivar até, que era não sei se você se lembra, a Sig Sauer, cara. Ela ia instalar uma fábrica aqui no Rio, meu irmão. Verdade. E o nosso glorioso exército falou: nós não precisamos disso. Nós já temos os nossos grandes fabricantes. Pô. É complicado, né? Existe alguma coisa na legislação estadual que você consiga fazer, que você consiga fazer, não é tão fácil assim, como uma pessoa só, mas existe algo no âmbito estadual que seja feito na legislação para melhorar isso? Claro, você pode criar legislações que criam atrativos para o Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro, ele caiu de uma certa maneira, cara, na produção industrial. Pô, cara, eu acho que ele agora é o quarto, cara. Tem gente, quarto ou quinto, tem mais gente na frente do Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro era segundo, logo depois de São Paulo. Acabou, cara. A gente precisa resgatar essa excelência do Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro, cara, é o paradigma do Brasil. Tudo aquilo que acontece no Rio de Janeiro vamos colocar assim, um espelho daquilo que o Brasil vai se transformar num futuro breve. Então, resgatando isso, né, erguendo de novo o Rio de Janeiro, o Brasil vem na carrada, filho. Show de bola. O Brasil é o espelho o Rio de Janeiro é o espelho do Brasil, cara. A gente precisa resgatar isso. Como que você vê, agora não tem muito o que fazer em relação ao âmbito estadual, né, que é a posse e porte de arma de fogo, isso é sempre a nível federal mesmo, mas como você enxerga isso? Você é a favor de uma liberdade irrestrita ao acesso das armas? Você acredita que algumas restrições são boas, muitas restrições... Cara, você tem que ter eu não digo um mínimo de controle, né, cara, mas um mínimo de bom senso para isso, né, cara? Você não pode, tipo assim, vender para todo mundo, você não pode abrir para todo mundo, você tem que ter um certo controle, mas isso é lógico, em todo lugar é assim, né? Em pequenas comunidades, como na própria Suíça, onde é o povo mais armado do mundo, né? Mas a Suíça é desse tamanhozinho, cara. A Suíça é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, cara. É até fácil vender para qualquer um lá, né? Porque... é mole, cara. E lá você tem uma outra distinção, pode-se dizer assim mesmo, cultural do povo, né, cara? É uma outra coisa, uma outra coisa. Vamos falar da nossa realidade, né? Você tem que ter um mínimo de exigências prévias, Você tem que ter pelo menos um controle fiscal, né, daquilo. Você não pode sair vendendo para qualquer um, né? Você tem que ter pelo menos um controle mínimo. Agora, como é hoje, né, você só pode fazer com 25 anos, você só pode fazer isso, aquele aspecto discricionário da autoridade para você ter uma posse, cara, né? E mais uma vez, isso vai exigir da parte do legislador, né,
uma parceria com os nossos companheiros da esfera federal, né? Por quê? Nós, na parte estadual, nós apenas cumprimos as ordens emanadas da esfera federal, né? Então, mais uma vez, mas como política, eu falei ainda há pouco, é negociação, nada impede de você criar uma bancada parlamentar, uma bancada do executivo, né? Uhum. E encaminhar demandas, né, cara? Fazer exigências, tipo assim, pô, se o cara foi eleito, ele foi eleito por um povo, por um determinado público. E você está representando ele. Então você vai lá exigir das autoridades superiores que cumpram, né? Ou que estabeleçam um canal ali de reforma, né? Vamos colocar assim, a palavra tão em moda hoje, né? Uma reforma para você poder mexer nisso, pô. Agora, basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu sou adepto da posse, né? E eu sou adepto do porte. Até para grosso, calibre grosso. Foi até pergunta do rapaz aqui, o Gustavo perguntou qual é a sua posição do porte. Porra, cara, existe calibre de que mata mais e que mata menos? Acho que ele deve ter. Acho que a pergunta dele era mais relacionada a arma os tais calibres restritos. Os calibres restritos, os outros, né? Os liberados. Porra, cara. Caraca, existe calibre que mata mais e mata menos? O exemplo maior, o Takuya deu. Tava um cara lá, o Takuya gosta muito de usar a expressão cidadão infrator, né? Tem o cidadão de bem e o cidadão infrator, né, cara? Já que criaram essa distinção, né? E o cidadão infrator é de primeira classe, o cidadão de bem é de segunda classe. Tá lá o cidadão infrator dando um depoimento lá na delegacia com um caroção de 40 nas costas aqui, ó. Entrou no peito, não pegou nenhum órgão vital e tava um caroço aqui nas costas, né? E o chefe de família, né? Dono de uma vendinha lá em Manaus, tomou um tiro no ombro, pegou aqui a artéria braquial, né? Vai aqui pro braço, morreu de hemorragia. Um tirinho de 38 no ombro. E aí? Então não existe esse negócio de calibre. Aí entra de novo naquela. Aí é técnica, né, cara? Balística, né? Puta, ciência é uma coisa precisa, né? Mas balística é a ciência mais imprecisa que existe, né, meu camarada? Dá até pra falar que a balística é quase uma ciência humana, né? Que você não sabe escrever porra nenhuma. Cara, é um mundo ali, cara. É um mundo. Quanto mais você cava, mais você tira a coisa lá de dentro. Ela usa matemática ali, mas, porra, é uma matemática com uma margem absurda, né? É que tá o negócio. Uma coisa é laboratório, outra coisa é vida real, né, cara? A vida real, porra, são milhões de fatores que não cabem dentro de um tubo de ensaio, né, cara? Verdade. É foda, é foda. Então, o que acontece? Esse negócio de restrição de calibre, esse negócio de restrição de tipo de arma, né? Os impostos que você tem, né? Que a maioria deles são impostos federais, que você tem incidindo em cima da aquisição de uma arma importada, caso você não queira comprar uma arma nacional, que faz muito bem, mas seja outra parada, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso, cara, tem uma determinada limitação na esfera estadual e o papel da esfera estadual é, naquilo que lhe foi de sua competência, trabalhar ao máximo pela racionalização da coisa. E usando critérios de bom senso, né, cara? E fazer parcerias, né, com as esferas federais para poder mudar essa realidade, cara. Esse é o papel do parlamentar da esfera estadual, né? E até mesmo dos cargos executivos, né, cara? Perfeito. Então, basicamente, você é contra essa restrição aí, nessa diferenciação de calibre restrito, calibre permitido. Show de bola. Gustavo, pergunta respondida, Milo. Amém. Vamos lá. Vou fazer um bate-bola rápido aqui contigo, Pimenta. Como são as coisas que fogem da nossa pauta de armamento, eu vou pedir uma resposta meio que resumida e rápida. Tranquilo. No final disso daí, você, por gentileza, digita nos comentários aí, ou passa para mim no WhatsApp, eu coloco aqui, não sei, o seu Facebook, sua página, algo que as pessoas que se interessaram pelas suas posições consigam acompanhar o seu trabalho. Beleza. Assim, a galera dos outros estados pode ir acompanhando, pode ir te conhecendo,
para ficar estimulado, ficar motivado, e para quem é do Rio, conhecer quem é que vai chegar nessas eleições aí, beleza? Aí a gente termina essa parte das pautas extraordinárias e a gente volta a bater papo sobre armas, que é o que a galera quer saber mesmo. Show de bola? Tranquilão. Tamo nessa, cara. Tamo nessa. Vamos lá. Eu vou começar pelas duas... pelas duas mais polêmicas que andam sempre ao lado das armas, né? Porque a arma, antes de ser uma questão de segurança pública, ela é uma questão de liberdade individual, e nós temos outras duas coisas também sobre liberdade individual que gera muita polêmica. Então vou começar já com o pé na porta. Manda ver, filho. Qual a sua posição? O que você acha, né, sobre o aborto? Cara, olha só. Muitas vezes as pessoas vão emitir opinião, né? E todas as opiniões mais ou menos se equivalem, né, cara? O que se busca, cara, não é uma opinião subjetiva a respeito de algum fato, seja qualquer fato. O que se busca é saber aquele fato. E saber se a sua, aspas, opinião concorda com aquilo ou não, né, cara? Então, se a sua opinião concorda, você não está dando opinião. Você está fazendo uma descrição. Se a sua opinião não concorda, significa que você está errado. Né? Eu digo assim, Parrini tem uma camisa maneira verde. Aí você vira para mim, pô, Pimenta, ela não é verde não, mano, ela é cinza. Eu falei, não, cara, você tem que respeitar a minha opinião. Né? Se é assim para várias coisas objetivas da vida, por que não pode ser para outras? Né? Principalmente subjetiva. Não, e principalmente coisas que bolem com bolem com determinadas circunstâncias. Literalmente vitais. Você está bolindo com a vida, cara, a vida humana, cara. Eu acho, na minha opinião, que todo mundo um dia já foi feto, né? Eu acho que todo mundo já foi feto, né? Então eu acho que o feto é gente, né? Eu tô então, aqui feto... para contar. Um dia, cara, você foi o tal do óvulo fertilizado. Um dia você foi, eu fui, toda a humanidade foi. Então, se é assim, isso é vida, meu camarada. Como é que nego dá mais importância a uma tartaruguinha lá do Tamar, né? Dá mais uma importância lá para a tartaruga do Tamar do que para uma criança, cara, no ventre de uma mãe, cara. O aborto, cara, é assassinato, meu irmão. O que se tem que fazer... o aborto, digamos. Totalmente contra, cara. Totalmente contra, meu irmão. Nas hipóteses que já existem hoje, né, de estupro e tudo mais, você continua sendo contra ou... Com certeza, meu irmão. Você não pode pagar um crime com outro crime. Beleza. Né? É preciso dar todo o apoio à mãe, cara. Isso o nego não faz. O apoio que é dado à mãe é o apoio para se descartar do problema. Então, em vez de você dar um apoio de amor, você dá um apoio material, vamos colocar assim. É aquele negócio, que, fazendo a devida analogia, lá com as polícias, né, cara? Eu tenho uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta depois, Acabonde. Eu vou voltar no tema de armas aqui. Pimenta, valeu. Outro assunto mais polêmico também, as drogas. Qual a sua postura em relação às drogas? As ilícitas, no caso, né? As legalizadas, acredito eu... Não, fala de todas as drogas, né? O álcool, o cigarro e das ilícitas também que estão querendo legalizar. Qual a sua postura sobre isso? Vamos lá. Antes de mais nada, se droga fosse uma coisa boa, chamaria-se vitamina, concorda comigo? Faz sentido. Se droga fosse outro nome, vitamina. Né? É aquele negócio da opinião que eu te falei. Né? Se droga é uma droga, cara, ela não é boa, né, cara? Então, o que acontece? Imagina a seguinte situação, você vai pegar um avião, né? E o cara deu um tapinhazinho numa maconha, né? Ou deu só uma cheiradinha, uma coisa recreativa. Você vai se sentir seguro, o cara pilotando um avião, cara, que tenha usado droga antes? Vamos lá, você vai fazer uma cirurgia cardíaca. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca. E o médico, para relaxar um pouquinho, fumou, ou cheirou, ou se injetou. Para relaxar um pouquinho. Ele vai abrir teu peito, botar teu peito e vai... Cara, o cara vai pegar um carro, aí vai usar uma droguinha, leve, tranquila, porque ele está acostumado. Não, cara. E repare só,
toda a criminalidade aumentou exponencialmente com a inclusão do aspecto droga no meio. A droga ela tem que ser reprimida assim de uma maneira feroz, bicho. Uma coisa é o traficante, a outra coisa é o viciado. Mas a gente tem sempre que levar em consideração que é o seguinte: o viciado alimenta o tráfico, alimenta a violência, alimenta a criminalidade, vamos chamar pelo nome, né? Então, há que se separar, mas há também que se dosar. É a tal da dosimetria, né? Um termo jurídico que entrou tão na moda com o julgamento lá do Mensalão, né? A tal da dosimetria da culpa e da pena, né? Isso, como eu falei, cara, o problema é multidisciplinar e a solução tem que ser multimídia, né? Mas, Verdade. Direto, droga é uma droga, bicho. Show de bola. Valeu, Pimenta. Inclusive, para concluir, você falou um negócio legal, né? Tiraram esse plano, novo plano, esqueci o nome que deu, plano do governo federal, né? Faz parte do PNDH, Plano de Desenvolvimento dos Direitos Humanos, blá blá blá. Eles retiraram do âmbito criminalidade o usuário, né? E isso é um erro absurdo. O usuário faz parte do sistema. Se ele vai ser tratado como um doente, se ele vai ser tratado como um criminoso, aí a gente questiona isso de outro assunto, outro papo. Mas ele faz parte, de forma direta ou indireta, da criminalidade. É ele que está financiando. E retiraram, né? O nosso governo retirou. Ou seja, péssimo trabalho. Quer dizer, eles pegam a chave mágica do social, né, cara? E saem aplicando a tudo indiscriminadamente, né, cara? É como se eu fosse verificar uma feira, que está acontecendo tráfico ali na feira de pessoas vendendo maçã roubada. E eu vou estudar, vou investigar isso. Como que está acontecendo, quem está comprando. Opa, eu vou e tiro o cliente da feira. Porra, não faz parte daquele esquema. Eu tenho que investigar aquilo ali junto também, né? Os caras tiraram. Com certeza. Cara, o usuário. É igual a tal da balística, cara. A coisa é extremamente complexa e articulada, e você tem que estudar não só as partes, mas a articulação delas naquele todo, né, cara? A articulação dela naquele todo. E isso aí é um trabalho hercúleo, meu camarada. Hercúleo. Porque passa pela... Até considerando a hipótese do cara estar usando a droga por recreação, você não pode retirar ele da equação. Ele faz parte da equação. Você tem que estudar ele junto, né? A galera com certeza, meu irmãozinho. Com e certeza. Isso não é hipótese, porque a gente sabe que tem muita gente que está ali comprando de maldade, o cara que cheira para tomar coragem para assaltar. A gente tem os casos assim, né? Uhum. Ou seja, um erro absurdo que os estudiosos e os representantes cometeram ao retirar de lá. Homeschooling, o que você acha? Você acha que as pessoas têm o direito de escolher onde os seus filhos vão estudar? Totalmente, meu irmão. Totalmente. O ensino do Brasil, cara, ele não está só falido. O ensino do Brasil não está só falido. O ensino do Brasil é perverso. Se ele tiver só... Porra, não. Ele não só é uma merda, mas ele transforma as pessoas em merda. Há uma grande alquimia ali nas escolas que transformam principalmente as crianças, cara. Principalmente as crianças. Transformam ela em péssimas pessoas. Né? Por que a esquerdista... Assim, cara, você pode fazer tudo. Você pode prender os caras que roubam, pode fazer tudo. Mas não mexe na educação, cara. Pode até perder a cultura, mas não mexe na educação. Sabe por que não mexe na educação? Porque na educação você tem os revolucionários e as presas do futuro, cara. Você está perpetuando ali o legado. Você está botando para o futuro mais ideologia. Verdade. Então, a educação é a joia da coroa. Por isso que o homeschooling é uma maneira das famílias se protegerem disso que está aí. Educação massificada, educação burrificante, né? Educação má, péssima educação, né? Pô, cara, não precisa ir muito longe, cara. Eu trabalhei uma vez com um senhor que ele começou a trabalhar com a gente, ele só tinha a 4ª série primária. Então, o que ele fazia?
ensino à distância pela prefeitura e ensino à distância pelo Estado. Porque a prefeitura é das fases iniciais do aprendizado e a fase posterior, né, o antigo segundo grau, né, que é o ensino médio hoje, né, você tem o Estado, né, a esfera estadual. E ele fazia estudo em casa, fazia estudo na internet, tirava dúvida pelo telefone, cara, com consultores, e depois ia lá fazer uma provinha de aferição. Por que, cara, se é assim, de uma maneira, aspas, oficial, com o Estado, por que não pode ser assim com as famílias, cara? Quer que o garoto ou a menina passe de ano? Ele vai lá e faz uma provinha, cara. Pronto, já aferiu o grau de conhecimento dele. Precisa de frequentar a escola, cara. Verdade. E as provas, elas são regulares, elas têm uma periodicidade, igual que tem no colégio. Mas quer o quê? Quer que o garoto vá lá, ou a menina vá lá e assista a aula? Num cenário em que a educação brasileira fosse melhor, você ainda assim seria a favor do homeschooling? Claro. Por quê, cara? Olha só. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Gustavo Corsão. Ele conta uma história quando ele era mais novo. O pai dele morreu. Aí eles ficaram simplesmente sem nada. Mas isso lá, década de 20 ou de 30, uma coisa assim. E eles ficaram a ver navios, né, cara? Uhum. Sem o provedor de casa, né? Aí a mãe teve uma ideia, vou abrir uma escolinha. Aí ele fala uma frase, cara, maravilhosa. Aí ele fala assim, ó, naquela época, o governo não ajudava, mas também não atrapalhava. Já ajuda muito. Uma escolinha. Aí é isso. Eu tô dizendo, cara, não quer ajudar? Beleza, mas não me atrapalha. Hoje o governo atrapalha porque ele quer se meter em tudo, né? Tudo tem regra ditada por ele e você tem que ser... É que tá o negócio. É o grande dificultador, né? Para depois ser o grande facilitador. Mas peraí, caraca, se você não tivesse aí, já ia ser fácil de primeira, né? Então, porra, aí... E detalhe, cara, olha só. Com aquela educação, as moças, primeiro foi uma escola de moças, as moças saíam de lá, sabendo matemáticas, astronomia, piano, sabiam tocar piano, porque ele falava que a mãe dele sabia tocar e ensinava, né, para as meninas, e prendas do lar. Pô, cara, você saía com conhecimento, aspas, né? Tudo bem que aquele mundo lá, aquela circunstância lá era outra e tudo, mas, pô, cara, quem hoje em dia sabe tocar um instrumento musical, cara? Bem, quem hoje em dia sabe alguma coisa de matemática? Não vou nem dizer de alguma coisa mais complexa, né? Geometria, né? Astronomia. Matemática depois o curso de robótica. Antes disso... Entendeu a jogada? E detalhe, quem dava aula eram a mãe dele, as irmãs mais velhas, e ele. Ele era o professor com 17 ou 16 anos. Entendeu a jogada? Entendi. Então você tinha toda uma circunstância onde, de novo, o Estado não ajudava, mas também não atrapalhava. Então o homeschooling, cara, é uma ferramenta poderosa que as famílias têm. Primeiro, né, de se protegerem dessa porcaria que está aí, que é esse tipo de ensino. 2, de darem aos seus filhos aquilo que eles acham que é o bom, que é o certo. Né? O tal do achar de novo aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isso. E, porra, se o Estado quiser alguma coisa, faz provas de aferição, cara. Faz prova. Teve até um caso lá no Sul que, porra, nego fez as coisas com requinte de crueldade com a família, cara. Deu provas de um nível muito mais acima das crianças. Que estava lá numa disputa judicial. Passaram. Aí, sabe o que fizeram? Deram de novo. Passaram de novo. Aí, na terceira, não conseguiram passar, porque foram aumentando o grau de dificuldade. Pô, sacanagem. Sacanagem, né, cara? Sacanagem, né? Pimenta, sobre... os seus valores culturais, né? Educação, drogas, aborto, armas, a gente já conheceu aqui na sua apresentação. Existem outros valores culturais que você gostaria de falar um pouquinho aí, antes da gente partir para o assunto armas novamente? Cara, talvez liberdade religiosa, outros... Sim, cara. Sim. A liberdade religiosa
não é um valor em si, né? Mas é uma coisa necessária para a convivência em sociedade, né, cara? Então a gente precisa disso, né? Agora, depois disso vem a deformação, né, cara? Depois disso vem a deformação. Por exemplo, as pessoas acharem que por conta disso vale qualquer coisa, né, cara? Aí, por exemplo, né, no caso também de novo lá do Sul, né, coisas satanistas, né? Aí depois você vê que tem uma série de outras coisas lá de rapto de criança e tudo, né? Você começa afrouxando alguns parâmetros, né, querendo ser algo inclusivo, né? Por exemplo, a não criminalização da pedofilia, o acatamento daquilo, né? Da criança, da condução da criança, a sexualidade, não sei o quê, vai desencadear nisso. Então, eu vou parafrasear aqui um amigo meu, o Marcelo, o BMGA 10mm. Você fala assim, cara... Aí, tá online aí. A liberdade tem que ser com responsabilidade. Se não for isso, não presta. A liberdade sem o senso de responsabilidade acaba nos colocando de volta no cenário animalesco das cavernas, né? Como eu falei, a liberdade ela não é um valor em si, cara. Ela só serve para uma coisa, para você fazer o que é certo e o que é bom. Só isso. Porque você com liberdade, você escolhendo, você se conforma mais perfeitamente. Porque vem aquele negócio, vem de dentro, né, filho? Não é uma coisa imposta de fora. Show de bola, cara. Fala um pouquinho da Previdência Social, que é uma da pauta também que queria te perguntar, e depois a gente vai passar aí para o bate-papo de armas mesmo, que é o que a galera fica doida para saber. Beleza, irmão, beleza. O que você acha aí da Previdência? Fala um pouquinho dela pra gente. Cara, olha só, a maioria das pessoas não gosta de ver as coisas como elas são, né, cara? Gosta de idealizar um pouco e tudo, porque acha que, tipo assim, o Estado, de tão grande que ele não tem fundo, né, cara? Então você pode pendurar coisa lá dentro que dinheiro nunca vai faltar, né, cara? Mas o que acontece? O sistema de previdência, cara, ele foi feito para não fechar. A conta não fecha. Por que os fundos de previdência privados, a conta fecha? Porque você deposita isso, eles pegam esse valor aqui e fazem aplicações no mercado, investimentos e tudo, e eles conseguem multiplicar isso aqui. E na hora de você sacar, você tem várias modalidades de sacar. Você pode sacar tudo de uma vez só. Você pode ter um tempo básico para você sacar, depois acaba. Você pode escolher, né, até morrer. Então aquilo lá vai diminuindo o valor das prestações. Mas é assim, é a proporção entre o que você deposita, o rendimento que aquilo lá dá em cima daquela concessão que você deixa para os caras. Assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro, vocês investem, e lá no futuro, né, eu vou pegar os juros disso. Enquanto isso, vocês estão multiplicando aí o meu dinheiro. Estão ganhando dinheiro com o meu dinheiro. Isso é no sistema privado. E no sistema público, cara? Pirâmide. Meu camarada, não adianta. Você depositando 11% do teu salário, ou 27%, seja qual é a faixa que for, você não consegue tirar depois de 35 anos 100%. Não dá. Não. A conta não fecha, filho. É usada para repassar para os outros, né? Então, é um sistema de pirâmide. Eu preferiria, como trabalhador, pegar esses 11% e botar no meu bolso todo mês. Trabalharia muito mais feliz, né? Mas por que a maioria das pessoas com, por exemplo, assim, a racionalização da previdência pública, né? Da seguridade social? Porque o pessoal ainda tem aquela ideia meio romântica na cabeça, né, cara? Dizendo que, não, o dinheiro é meu, não sei o quê, eu botei lá dentro. Cara, uma dica para quem quiser saber um pouco disso. Lá, né, no Labre TV, tem um vídeo do Márcio Labre, 2 vídeos, na verdade, falando só sobre previdência pública. Ele explica por que a conta não fecha,
ele explica as diferenças de caixa, né? Para ser mais simples, a Previdência Pública ela tem que existir. Ela tem que existir. Mas não nos moldes como está feito agora. Porra, não dá para você ter os que menos contribuem são os que mais sacam, que são o parte funcionalismo público. Você tem o funcionalismo público, os militares e o funcionalismo privado. O funcionalismo privado são os menores, filho. São os que mais contribuem e os que menos conseguem sacar. É verdade. Então, você tem que racionalizar isso. Não pode ser caixa único. Cada um regime. Igual é na Previdência Privada. Perfeito. Cada um no seu quadrado. Então, você racionalizar isso. Como o Bolsonaro falou. Né? Por isso que eu estou dizendo, volta e meia a gente vai resgatando determinadas pautas, né, que o Bolsonaro levanta, né, cara? Porque ele está tocando no assunto. Não tem mais ninguém falando disso. A maioria das pessoas é só assim, emprego e renda, emprego e renda. Não, cara, o negócio é gigantesco, o problema é hipercomplexo. Então não adianta você querer esse tipo de reforma como o nego estava aí. Você tem que fazer a reforma progressiva, cara. Senão você vai dar um baque. É que nem as bolsas assistencialistas. Se você cortar tudo uma vez só, ferrou. O remédio vai ficar pior, o remédio vai matar o morto. Vai matar o moribundo. Show de bola, Pimenta. Valeu, irmão. Vamos voltar para o assunto de armas. A entrevista Vamos fica nessa. gravada, as pessoas, conforme vão perguntando, o vídeo serve até para mostrar para elas, olha, aqui, ó, tem algumas posições aí do Pimenta, você pode acompanhar, pode perceber. E digita para a gente aí nos comentários algum local que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, cara. Vou fazer isso, amigão, vou fazer isso. Tá? No final do vídeo eu vou botar todos os dados lá. Beleza, aí depois eu pego esse link e compartilho também, junto com o artigo que eu vou colocar lá no portal da Defesa. Aquele artigo? Isso, vou colocar legal, lá o link, porque, como eu falei, né, o nosso ativismo é sobre a segurança pública, sobre o armamento, criminalidade, envolve tudo isso. Mas um mandato político não é só isso. Então as pessoas armamentistas, às vezes, pô, eu gosto desse cara no âmbito das armas, mas eu não gosto no âmbito da economia. Ou o contrário, eu gosto muito dele em todos os âmbitos. Drogas, aborto, concordo tudo, vou votar nesse cara, entendeu? Aí tem essa importância do pessoal acompanhar o trabalho nas outras pautas também, né? Beleza, irmão. E voltando no âmbito das armas, vou começar a fazer um bate-papo agora bacana, mais fluido. Essa distinção, Pimenta, que existe de classes, porte de armas para advogado, porte de armas para CAC, porte de armas para isso, para aquilo. O que você acha disso? Você acha legal ir liberando de pouco em pouco? Você acha bacana separar o povo brasileiro em classes? Como que funciona? Como que você pensa? Todo mundo não é igual perante a lei? Teoria, sim. Deveria. Né? Então você cria nichos de especialidade, né, cara? Esse cara aqui, ele é igual, mas ele é diferente. Esse aqui é igual, mas ele é mais diferente ainda um pouquinho. Esse cara... Não pode, cara. Tem que haver uma isonomia entre todo mundo, cara. A restrição de calibres, cara. Né? Já foi o tempo onde isso era até um pouco justificado. Um pouco justificado. Né? Por exemplo, a restrição do 9mm para o Exército. Né? O Exército estava com medo que o arsenal dele parasse em mãos inimigas, né, cara? É verdade. Dos comunistas, né, cara? Até certo ponto faz sentido, né? Você vê isso até em guerras de extensão, os antigos blocos, né, cara? O bloco ocidental, o bloco oriental, comandado pela União Soviética, né, cara? Os calibres deles são diferentes desse aqui, né? Do nosso lado, né? Os calibres deles são diferentes. Para você ver, hoje a China está desenvolvendo até um calibre distinto para arma longa. Diferente do russo, diferente do americano, né? Então, num cenário assim de guerra, até que justifica, né? Mas num cenário dentro do próprio país, cara, não justifica isso, cara. Não existe justificativa para essa adoção. É aquele negócio, é uma mentalidade arcaica que os caras ainda trazem isso como ranço, cara. E detalhe, isso numa
penada do próprio exército, isso acaba. Porque isso aí é uma norma do exército, não é uma lei de âmbito federal, não, é uma norma do exército, só isso. Então você pode, numa penada, tirar várias situações que, de certa forma, oprimem, cara. Mais uma vez, retornando, a grande vantagem, né, de você ter um ex-militar na presidência, que vai ser mais ou menos um igual, né, cara? Vai conversar de igual para igual. Então não vai ter aquele distanciamento entre o civil e o militar. Não, vai ser militar também, ex-militar. Então cara, a conversa ali vai ser na boa. Muita gente reclama do jeito dele, né? Mas aí eu costumo falar assim, pô, mas ele falou ao vivo que não gosta de tal coisa. Por exemplo, o bandido tem que se fuder e pronto. Nossa, ele xingou ao vivo. Tá, tudo bem. Nossa. Talvez na posição dele, né? Não fosse legal xingar por causa da fama, por causa da oposição usando até um peido contra ele. Mas você para pra pensar, pô, pelo menos o cara tá sendo honesto em dizer, tem que se fuder e acabou. Entendeu? É muito melhor o cara falar uma coisa agressiva, mas sendo honesto, do que aquele que fica cheio de panos quentes, se esquivando, e a gente não sabe o que o cara pensa. Parrein, na superfície tudo é mais fácil e mais bonito, né, cara? Pô, tipo muito assim, melhor, cara. Aquele discurso, o cara, tipo assim, o cara com aquele discurso polido, assim, não sei o quê, mão assim, né? Pô, primeiro não sei o quê, não sei o quê. Porra, cara. Primeiro que é um intelecto um pouco, eu não sei uma forma educada de dizer isso, mas eu quero me referir àquela pessoa que não tem aquele intelecto super desenvolvido, um cara mais simples, um cara de poucas palavras, né? Então, primeiro que esse cara não vai entender o que um político desse está falando, que o cara fala embolado pra caramba, cheio de coisa bonita. E segundo, pô, a gente não sabe qual é a posição do cara. O cara embola tanto que... E lembra aquilo que eu te falei uma vez? A política se faz com muitas palavras, né, cara? Pois é, mano. Então você, naquele fluxo de palavras, você começa a esconder as coisas. Tipo assim, você não mostra para os outros o que você está pensando sobre aquilo. Isso. Você não tá descrevendo aquela realidade, você está colocando um monte de palavra no meio e não tá. Por exemplo, mesma coisa que você falar assim, cara. Violência é o cacete. O que está acontecendo é criminalidade, meu irmão. Não é violência. Estamos vivendo uma guerra civil. Não é uma guerra civil, filho. Porque a guerra civil pressupõe dois lados. Só tem um. Cadê a população que está se defendendo? A população tem uma expressão... A população tem uma expressão americana que vai pato sentado. Né? É fácil de acertar. Pum, 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 acabou, cara. Tava rolando aí um vídeo há pouco, aí, acho que essa semana ou semana passada aí, do cara, sai da moto. Não vai sair não? Pum, deu um tiro na perna do cara. Uma polêmica danada aquilo ali. Entendeu a jogada? Então o que acontece, cara? Você tem que dizer as coisas como elas são, meu irmão. E não ficar se apegando a detalhe, ele falou palavrão, ele é grosso, ele é feio. Mas pelo menos ele tá sendo honesto, pô. Tá sendo sincero, a gente sabe o que ele pensa. E é exatamente isso que tá faltando na política, né? O cara que é honesto. Vou dizer, cara, e não é nem aquele esquema da sinceridade, tipo assim, uma certa coerência interna. Não, cara, ele não tá dando a opinião dele, ele tá descrevendo a realidade. A realidade é bruta, a realidade é agressiva, a realidade é covarde, tudo. Então você fala aquilo, fala assim, porra, cara, não dá. Então, em relação quando emerge as palavras para você descrever aquela porcaria ali, vem palavrão, vem uma coisa, ele foi tão agressivo na hora de falar. Cara, dá um tempo, meu irmão. É aquilo, né? É como diz o ditado, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça calabresa, né? Então, assim... ele foi muito grosso. Calma aí. Ele foi muito grosso ou você que é muito fraco ao ponto de se machucar com palavras? E, porra, ele foi muito grosso, me senti ofendido. Porra... Aí a gente volta... é complicado, né? A gente volta àquela coisa que a gente começou a falar lá no começo? Subjetivo, né, mano? De toda circunstância que conspira contra, bicho. É isso aí. Você tem não os entendimentos da realidade, você tem as sensibilidades a respeito dela.
Aquilo é legal, aquilo eu gosto, aquilo eu não gosto. Cara, desculpa, mais um termo técnico. Foda-se se você gosta ou não. A coisa se dá assim, porra. Ninguém. Me mostra onde está assim. Tá, e aí, o que você vai fazer para isso? Fala, meu irmão, fala, desculpa. Não, é só concluir mesmo. Me fala onde que tá escrito que a realidade é para ser bonita. Não é bonita não, irmão. Porra, cara. Complicado, é por causa dessa, por causa de situações assim e assim extremado, que é como está acontecendo hoje em dia, que muitas pessoas precisam andar armadas, cara. Com um treinamento prévio, antes que o nego fale, com treinamento prévio, né, com treinamento regular e tudo, mas tem, cara. Livre mercado em relação às armas, você acredita que é uma boa coisa? Boa, excelente coisa. Só que é que tá um negócio, tem um parênteses aí, né? Nós temos, né, voltando um pouquinho, nós temos que tentar trazer novas empresas para cá, né? Dizem que a RUAG vai realmente se estabelecer aqui no Brasil, e é uma grande empresa. Ela faz parte de um conglomerado que agora eu me esqueci, cara, mas tem mais gente junto, tá? Inclusive fabricante de armas. É que eu não me lembro agora, eu li isso em algum lugar, eu não me lembro onde é que foi. Mas a RUAG está vindo com a parte de munição, né? Mas no bojo ela pertence a um outro grupo que tem mais gente junto, né? Que faz armas também, né? E nós temos que fomentar esse resgate, né? desse parque fabril. Não dá, cara, para você conviver com uma empresa só, filho. Não dá para você conviver com uma empresa só. Só a Taurus, a quarta maior empresa do mundo. Legal, beleza. Mas é para fora, não para dentro. Não para dentro. Para dentro só tem ela. Como é que ela pode ser, né? Mais ou menos assim. Poxa, você... O nego já fez essa brincadeira. Pô, Parrini, você é o melhor que nós temos. Pô, mas só tem eu. Só tem um, lógico que vai ser o melhor. Só tem eu, pô. Então, não tem ninguém, né? Então, o que acontece? É preciso ter essa intenção. Agora, tem que ter aquele cuidado, né? Aquele apuro, né, cara? Por exemplo, a Caracal quis vir para cá. A Caracal é uma empresa, né, que tem aquela qualidade que todo mundo já sabe, né? Duvidosa, mas tem um certo comprometimento ideológico, né, cara? Por exemplo, a maioria das pessoas acham que o livre mercado é a solução de tudo, né, cara? Essa é a proposta liberal, né, cara? O livre mercado. Sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, não sei o quê. Não, cara, isso não funciona, bicho. O livre mercado, tá. Você vai terceirizar todo o teu parque energético, né, como o nego está querendo, inclusive a Petrobras, né, com a China. É mais o âmbito libertário, né? O liberal ele não libera 100% também, não. Não, o liberal econômico acha que a chave econômica... O liberal clássico, a chave da economia é a chave universal que abre tudo, cara, todas as portas da felicidade. Né? É como se fosse o grande baú da felicidade, né, cara? Então, é a mágica para tudo. Não é assim que funciona. Hoje em dia não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? E outra, ainda tem aquela outra, né, meu camarada? Porra, que merda de empresário a gente tem hoje, cara? Esses caras aí que estão tudo embolado com o PT, com Lula, com essa porra toda? Esses caras que se venderam aí? Você quer entregar o negócio para eles? É para isso aí que você quer? Entendeu, jogada? Então você tem que ter dispositivos de controle. Você tem que ter certos mecanismos, né, de regulação, que sejam até automáticos, cara. Né? Claro, tendo aquela noção de você dosar a coisa, porque se você tiver de controle demais e tudo, você vai ter, como a gente tem hoje, né, cara, um capitalismo meia boca, um socialismo meia boca, né? Então, há que ter essa dosagem, mas, de novo, só para finalizar a explicação. Okay. O Estado é que nem um elefante, ele tem o órgão sexual na pata. Onde ele bota a pata em cima, fudeu tudo. O Estado não tem competência para gerir, né? O Estado é que nem um elefante, botou a pata, fudeu. Ele não tem competência para gerir tudo. Ele tem que terceirizar essa competência para outros.
na economia é uma delas, né? É Bom, isso aí, show de bola, Pimenta. Você acredita no porte de arma longa para cidadão nos centros urbanos? Ou você segue a mesma ideia do Bolsonaro? Arma longa para o pessoal do campo, para a cidade só arma curta? A posse é tranquilo. Agora o porte fica meio estranho, né, cara? Fica meio estranho, né? Você tem lá nos Estados Unidos, né, e Israel também, o porte ostensivo. Outra realidade. Né? Outra realidade. Aqui fica meio complicado de você fazer certas coisas. Como eu falei, cara, muitas vezes o que não pode acontecer é que a gente ficar deslumbrado com a liberdade, né, cara? Agora eu posso fazer tudo, o Bolsonaro tá lá, é nós, vou comprar arma pra caralho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim, cara, que funciona, bicho. Há critérios mínimos que têm que ser respeitados, né, bicho? Porra, não é assim que funciona. Critérios mínimos, quando eu falei mínimo, é mínimo mesmo, mínimo. Não isso que tá aí. Mas tem que ter um critério mínimo, cara. Né? Então, eu ainda acho meio prematuro certas coisas. Agora, o que é certo? Liberar calibres para o pessoal do campo se defender contra invasões. Suas terras. Isso é certo. Isso é certo. E, para o cidadão urbano, liberar também os calibres de arma curta. Então, para posse, a sua postura é de que é a favor de arma longa, R15, com certeza, com certeza. Tudo para os dois cidadãos. Nenhum. Sua preocupação maior é só com o cidadão da cidade portando arma longa. Só isso. Só entendi. Isso. Show de bola. Bom saber que tem uma pergunta recorrente. E não dá para você fazer um porte velado com uma arma longa, né, cara? Não dá, tem que ser ofensivo, Aí você vai dar muito na pinta que você vai ter que andar que nem o cara do Matriz, né? Matriz, né? Aquela roupa, pô, não dá, né, meu camarada? Pô, em minha defesa, teve uma época, minha época mais de rock and roll, que eu andava com aquela porra, então dava pra escolher. Uma perguntinha do Contra Lobos aí que eu vou arriscar responder também, ó. Quais os motivos dos preços tão altos de armas? Contra Lobos. Legislação. Uma legislação criada, ela diz que tem que ter imposto disso, imposto daquilo. Você tem na prática, né, um monopólio da indústria de armas, então eu boto o preço que eu quiser, paga quem quiser, e quem não quiser fique sem, entendeu? Então tudo isso eleva o preço do produto, né? Então a resposta para essa pergunta é essa, é legislação. A lei acaba criada de uma forma que o preço da arma vai lá para cima. Beleza? Olha, vou só complementar o que você está falando aí com uma observação do nosso amigo El Cabong. El Cabong, Desert Eagle. O Brasil é o único lugar no mundo que vende munição em blister. 10 porrinhas de merda. 10 peidinhos. E é caro, hein, meu irmão? As 10 são caras, hein? 70, 80, 100 reais, dependendo da munição. Corroborando isso que você está falando aí. Uma legislação que manda você ter cereal em tudo. Né? Quer dizer, métodos de produção que são mais caros para você atender a legislação. Monopólio. As empresas adoram monopólio, né, cara? Porra, como é gostoso, né? Sempre como é gostoso. Não estou dizendo que é o caso da galera que segue aqui, não, porque a galera do Café com o Povo, os seguidores do Instituto de Defesa, são uma galera esperta. Mas volta e meia sempre aparece um povo assim. Mas tem 2 empresas de armas, não é monopólio. Porra, irmão. Uma é dona de 49% da outra, a Embel, o Exército, tem 30% de ação da CBC, é todo mundo junto no mesmo bolo, cara. Aí a gente tem que fazer aquela oração, né? Senhor, dá-me paciência e resignação, mas não me dá força, não, se não bato nele, né, cara? Mano, na teoria não é monopólio, não, é oligopólio, tá? Mas na prática, filho. Mas não é, cara. O nome disso se chama monopólio. Quando você tem uma empresa estatal que também não tem uma participação assim tão expressiva dentro do mercado, é monopólio, pô. Pois é. Monopólio. O que me interessa não é o que tá no papel, não, cara. O que me interessa é como tá agindo na minha vida. Realidade, cara, não palavras, né, cara? Me fala outra marca de munição, já que tem várias empresas, me fala outra marca de munição que o assaltante usa para pegar o teu carro.
Eu só vi até hoje um assaltante usando CBC, filho. É monopólio. Complicado, cara. É complicado, cara. É complicado, é complicado. Você tem toda como eu falei, né? Eu volto a falar isso novo para ficar bem claro. Toda uma circunstância que cumprir, uma circunstância legal, uma circunstância mercadológica, uma circunstância política, uma circunstância cultural, né? Tudo isso aí conspira contra, bicho. Vou te fazer uma Tudo isso última conspira. pergunta, Pimenta. Até o do Diz, irmão. Gustavo também, eu ia fazer, acabei esquecendo, o Gustavo me lembrou. Quando você diz critério mínimo, diz pra gente aí, explica um pouco pra gente aí, antes de finalizarmos, o que é essa sua ideia de critério mínimo? Um registro, um pedido, algo do tipo? Pra gente ter uma ideia mais... Cara, não, como tem que ser. Olha, todo o... Antes de mais nada, a gente não tem que trabalhar com ideal. O ideal está no mundo das ideias, lá no céu das essências puras e imaculadas. A gente tem que trabalhar com a realidade. Não é isso? Beleza. Todo mundo sabe que registro de arma nunca solucionou crime nenhum. Ainda mais aqui no Brasil. O Brasil não tem CSI, cara. O Brasil não tem CSI. Se onde tem não ajudou em nada, imagina aqui, né? E isso não vai acabar. Ponto. Acabou. Isso não vai acabar. Né? Coisas mínimas não vão acabar. Você pode ter ainda o registro do Exército, você pode ainda ter o registro da Polícia Federal, mas os critérios podem ser completamente diferentes. Por exemplo, a maioridade legal do homem com 18, mas ele só pode comprar arma com 25. Por que não baixar isso para 21? Aí vem aquela grande pergunta, mas 18 o cara tem juízo? Porra, meu camarada, olha só. Eu tenho 49 anos. Pode parecer que não, né? Pode parecer que não, né? Corpinho de 74, cabeça de 9, né? Mas... É uma cabeça de recém-nascido, né? Não tem cabelo aí, pô. Quando minha filha era mais novinha, eu falava assim, filha, papai tem quantos anos? Ela, idade mental ou física? Assim, teu cabelo nasceu ao contrário, cara. Teu cabelo nasceu no queixo. A ideia é crescer e pentear pra cima assim, né? Fazer uma touca, né? Aí o que acontece? Eu já tive 18 anos. 18 anos não tem porra nenhuma na cabeça, meu irmão. Tem nada. Tem muito cocô. Né? Eu tô falando por experiência própria, cara. De 25, baixa essa idade para 21. Né? Uma coisa... Vamos fazer uma coisa progressiva, né? Vamos escancarar assim de uma vez, né? Baixa para 21. Os critérios vão ser diminuídos, né? Você pode transitar com a tua arma de posse para fazer treino em stand. Hoje em dia você tem que ter ela ou em casa ou no trabalho, no qual você é o proprietário, e você não pode treinar com a tua arma de defesa pessoal. Que porra é essa, maluco? É, complicado. Que porra é essa? Né? Você pode continuar tendo o exército lá com as suas normas, mas aí você afrouxa. Você não precisa daquilo tudo. Pode resolver aquilo lá pela metade, que vai ficar bom pra caramba. Mas mesmo assim, cara, calma. As conquistas se dão paulatinamente. É a mesma coisa do cara que é gordo. O cara é gordo durante 10 anos da vida. Ele quer emagrecer em 5 meses. Ele vai conseguir? Não vai. Não, vai conseguir uma doença. Ele vai conseguir emagrecer em 5 meses se ele quiser. Mas ele vai ficar todo ferrado. Pior de quando ele era gordo. As consequências são grandes, né? Entendeu a jogada? Então, você pode mudar isso pra caramba, bicho. As tais obrigatoriedades de frequência a clube de tiro. Por exemplo, se você flexibilizar isso, ou até acabar com isso, tu vai ver que as mensalidades do clube de tiro vão fazer isso aqui, ó. Vão diminuir. Por quê? Porque o cara tem aquela obrigatoriedade das 8. Aí o cara vai, dá aquela majorada no preço. O cara vai ter que vir mesmo. Entendeu a jogada? Então tem toda uma circunstância aí que você pode mexer em vários detalhezinhos, né? E tranquilo. Ó, o Marcelo falou uma grande questão aqui. O nosso amigo BMGA. Ele falou aqui, porra, perante a lei eleitoral, o cara pode votar com 16. Ponto. Não pode fazer mais nada. Não é verdade. Ele pode ajudar a botar os políticos lá que mexem em todas as leis. Mas assim, é inimputável. Mas tomar conta da própria vida, o Estado diz que não pode. Entendeu a jogada? Então tem uma série de coisas aí que você tem que mudar, cara. Tem que mudar.
Por exemplo, eu sou radicalmente contra voto de menor de 18. Aí o cara fala assim, não, qual é a democracia onde as pessoas são obrigadas a votar? Vai, Verdade. revoga o voto obrigatório para tu ver o que vai acontecer. Os caras vão voltar, meu irmão. Uma dúvida aí que eu vou responder. Lembra que eu falei do ban? Não entendi. Lembra que eu falei do ban? Se você A branco, não botar mais... abstinência no... Aí a abstinência vai ser enorme. Ah, eu vou querer essa porra não. Verdade. Entendeu a jogada? Então, é uma questão de política, de cultura e de estratégia, cara. Foi até uma experiência... Pode falar. Irmão. Foi até uma experiência que eu tive no armamento da Guarda Municipal de Niterói, onde o voto foi facultativo. 95% da população do meu município não quis votar por ódio, por não acreditar no sistema de voto, etc. 5% votaram. Desses 5%, além das fraudes, a maioria foi com propaganda da esquerda, a esquerda ganhou. Ou seja, foi um processo. O resultado foi completamente contra a democracia, né, que é a vontade da maioria. 5% decidiu o destino do município de 95%. Então, essa experiência me fez pensar bastante sobre o voto facultativo, o voto obrigatório. Inclusive, até então, eu não ia votar mais uma vez, porque eu nunca votei em eleição nenhuma. Esse ano já comecei a pensar diferente. Falei, cara, não adianta eu ficar querendo fazer o que é certo numa guerra política onde tem dois lados antagônicos querendo brigar pelo poder. Eu vou ter que escolher um lado. Então, Bolsonaro 2018 foi o lado que eu escolhi. Cara, isso que a gente está fazendo aqui é guerra política, filho. Por outros meios, mas é uma guerra política. Você está levando conhecimento às pessoas, não só da apresentação de uma pessoa, mas conteúdo, cara. Tá fazendo o que, vou usar uma expressão técnica, agora é técnica mesmo, o horizonte de consciência dela se expanda. Porque uma coisa é aquele amendoim no vácuo, né, bicho? A outra coisa é você começar a ligar aquelas coisas que estão mais ou menos, aquele monte de ponta solta que está ao teu redor. Você, pô, peraí, aquele cara lá, né, vou falar assim, aqueles barbudos lá falaram um negócio bacana. Aí o cara começa a pescar uma outra coisa, aquele negócio do pensamento por analogia, né? Não, aquilo lá liga com aquilo lá, que não sei o quê, pá. Então, isso é fazer política também, cara. Isso é fazer política. E as pessoas têm que participar também da arena política de representatividade parlamentar, cara. É isso aí. Porque lá você decide as coisas também. Vou responder uma pergunta aqui do amigo S. Clay. O analfabeto vai ter direito às armas? S. Clay, o Instituto de Defesa, se depender dele, sim, vai ter. Porque a vida do analfabeto não é mais importante ou menos importante do que a minha, por exemplo. O que acontece? A coisa começa a ficar um pouco mais complicada de acordo com o que o Pimenta estava explicando, né, do âmbito político. Registro de armas, serial, número de série, né, nas armas. O que acontece? Algumas restrições, por mais idiotas que sejam, como o número de série em armas, que não resolve nada em criminalidade, elas são usadas como moedas de troca. Se você chegar hoje com um projeto de lei lá no Senado dizendo assim, está liberado o porte e a posse de fuzis AK-47 com direito a 7 mil munições por ano, sem registro, sem número de série, para qualquer pessoa, inclusive aquela que não tem nunca pisou num colégio. Esse projeto de lei não vai passar. Entendeu? Por mais que a gente saiba, em experiência, em estudo, em técnica, que o registro de armas não faz o menor sentido, que limitar o número de munição não ajuda nem atrapalha, é um ponto neutro, e que a gente saiba que a vida do cara que é analfabeto também tem o seu valor. A gente sabe disso. Mas na jogada política, esse projeto não passa. Então algumas coisas podem parecer absurdas, como, o cara falou que é a favor da liberdade restrita de acesso às armas, mas no projeto de lei dele diz que as armas têm que ser registradas. É jogo político. A gente tem que dar alguma coisa para receber outra, tá? Qual é o macete da jogada? É a gente tentar dar alguma coisa que já existe ou dar alguma coisa
que não vai fazer a menor diferença passar no projeto de lei ou não, e receber outra que nós não tínhamos, ou algo valioso, ou seja, é dar algo sem valor e receber algo valoroso. Não, vamos manter sim o registro de armas, pois é muito importante o registro, o número de série, isso é ótimo, a gente não quer ter uma arma sem um número de série, que isso, que absurdo. Em compensação, a gente reduz de 25 para 18 anos, 21 anos, por exemplo. Já ganhamos alguma coisa e mantivemos a outra que já existia, entendeu? Então tem uma jogada política por trás disso. Esse tipo de pergunta não é tão fácil assim de responder, entendeu? Posso fazer um adendo a isso que você está falando? Opa? Vai, manda bala. Olha só, eu trabalhei numa empresa, né, que... Aí de tanta gente conversar, a gente acaba conhecendo algumas pessoas, né? Aí eu cheguei a conhecer o cara, que ele era o representante do sindicato na empresa, né? E estava em negociação de acordo coletivo. E o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo para a empresa dar para a gente auxílio creche para os homens, que antes era só para as mulheres, mas sem incluso no acordo coletivo, auxílio creche para os homens. Aí eu virei pro cara, naquele meu jeitinho especial, falei assim, porra, meu irmão, tu é uma besta. Aí ele, porra, Pimenta, tu só me esculhamba. Eu falei, não, porque tu é burro mesmo. Eu falei, cara, pra que tu vai pedir uma coisa que você não vai ter? Faz o seguinte, pede pra eles ticket nas férias. Porque eu como nas férias também, né? Eu me alimento nas férias. Eu não sei você, mas eu me alimento nas férias. E quando você tira as férias, você suspende o vale-transporte do cara, que eu acho que tinha que suspender mesmo, e o ticket de alimentação, ou refeição. Suspende, o cara não ganha nada nas férias. Então, aquele terço a mais que a lei diz que tem que pagar para o cara vai gastar nas compras do mês, que ele não vai receber. Eu falei, bota isso na pauta, que isso aí é uma coisa para todo mundo. O auxílio creche para homem é isso aqui, ó. E o ticket é para todo mundo. Porra, sabe quantos tickets a gente arrumou nas férias? 16, cara. Não, a gente não conseguiu os 30, né? A gente não conseguiu os 30. Mas a gente conseguiu 16 tickets nas férias. Nunca tinha conseguido. E a gente conseguiu uma vitória. Complementando isso que você está falando aí. Política, cara, é uma negociação de perdas e danos. É. Aí. Então, você dá uma coisa para o cara e espera alguma coisa em troca. Você dá uma facilidade para o cara e depois espera uma outra facilidade do teu lado. Isso faz parte, cara. Só que isso é na mais alta esfera de negociação política de toda uma sociedade. O nego fala assim, hoje em dia você fala essa palavra de lobby, né? É muito mal visto, mas o lobby existe sempre, cara. Quando você era mais novo, né? O que eu vejo que tem muito jovem aqui escutando a gente. Quando você é mais novo, cara, você vira, pô, pai, me dá um dinheiro aí, cara. Aí teu pai olha pra você e fala assim, o que tu vai fazer pra mim? Vai lavar meu carro? Né? Sempre vai dar aquele polimento esperto lá? Tu vai consertar aquela porcaria que tu quebrou? Né? Então o que acontece? Aí, faz o seguinte, tira boa nota que eu te deixo dar uma voltinha de carro. Entendeu a jogada? Cara, é um negócio de uma troca, mas é uma troca saudável, cara. E isso pode acontecer putaria? Pode. No ambiente político? Pode, sempre acontece. Mas pode ser que também não aconteça, filho. Então o que você vai lá fazer? Você vai lá tentar fazer uma negociação para o bem comum, porra. É essa a finalidade da política. É o bem comum. Não é o bem para mim, para você, para o Parrini, para o grupo armamentista, para o Instituto de Defesa. Não, cara. O Instituto de Defesa, só um exemplo, tá? O Instituto de Defesa é uma bandeira. Por trás do Instituto de Defesa tem toda uma mentalidade, tem toda uma cultura, não é isso? Tem toda uma escala de valores. Aí. Tem gente... sabia que o Instituto de Defesa tem gente? Tem o Parrini, tem o Lucas, tem a família do Lucas, tem aquele outro barbudo lá, o nosso vizinho aqui do Rio também, que dá aula de moto. É o Eduardo. O Eduardo? Tem o Eduardo. Cara, tem um monte de gente, filho. Tem o Alexandre Lima lá em Minas. Tem um monte, que agora tá em Barba também, né?
Deixou crescer a barba? Rapaz. É pré-requisito, é pré-requisito. É pré-requisito para ser do Instituto Defesa, tem que ter barba. Isso. Então, não é só isso, cara. Tem todo um contexto aí, cara. Não é só uma coisa ideal, não. É coisa real, cara. E para trabalhar com a realidade é foda, porque dá um trabalho da porra, né? Porque nego é bom na internet, né? Não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. Vai lá fazer, meu irmão. Fazer é outro esquema, filho. Porra, dá um trabalho da porra, cara. Pimenta. A realidade é foda. Só para complementar esse finalzinho, eu prefiro a bigorna da realidade do que a chupeta do sonho, filho. Eu prefiro a bigorna da realidade. Mas diz lá, irmãozão. Vou concluir o Café com Pólvora, que a gente sempre tenta fazer um pouquinho aí, de até uns 50 minutos mais ou menos, que o pessoal também às vezes fica um pouco cansado. Mas, de qualquer forma, eu já agradeço a presença. Muito obrigado por aceitar o convite. Parabéns pela sua apresentação. Valeu, irmão. Deixa nos comentários aí alguma coisa que o pessoal consiga te acompanhar o seu trabalho. Para quem é do Rio de Janeiro, aí, ter essa opção de voto, né, futuramente, no final do ano. E foi o que eu falei, eu não posso dizer que eu sou candidato a deputado estadual. Eu sou candidato a nominata, né? Eu sou pré-candidato a nominata do TSE a deputado estadual no PSL. Perfeito. Que fique registrado para, sabe-se lá Deus para que tipo de fins, que quando a palavra pré-candidato é utilizada por mim, Lucas Parrini, não pelo entrevistado. Beleza? Valeu, irmão. Porque aí eu posso falar o que eu quiser e mandar o TSE se fuder. Enfim. Muito obrigado a todos que compareceram a mais um episódio do programa. Parabéns aí pela disposição de acompanhar, de trocar ideias. No último Café com Pólvora eu cheguei a comentar isso. Os outros canais de armas também estão falando isso. Tá? Esse lance da censura do YouTube, que está banindo canais de armas, que está banindo o conteúdo em relação às armas. Podem ter certeza que nós não estamos deixando isso passar despercebido, tá? Os youtubers do Brasil todo, inclusive youtubers que estão lá fora, que também são brasileiros, que também produzem conteúdo. A galera está se conectando para buscar formas de ganhar essa censura, tá? Então fiquem tranquilos que vídeos sobre armamento não vão faltar. Pode não ser no YouTube daqui a um tempo, pode ser em outra plataforma. Inclusive uma plataforma própria sobre armas. Um YouTube somente de armas. Tá? Então aguardem novidades aí no futuro. Procurem saber sobre os outros canais aí. Eu vou publicar para vocês um link no bate-papo agora. Deixa eu digitar aqui. É um link que possui vários canais de armamentos do YouTube, inclusive da galera que está acompanhando a gente aí, ó, El Cabong, BMGA, tá bom? Vocês entram lá. Só fera. É só fera. Vocês percebem que o Café com Pólvora é feito na minha casa, não tem como ficar manuseando armas de fogo aqui dentro, até porque eu não tenho armas de fogo. Tem que dizer sempre que eu não tenho. Mas os outros canais, os vídeos deles são feitos no stand, os caras dão dicas aí de armamento. Até o Taku, o BMGA, o Cabong, o Walking Games, o Papo de Atirador, Tony do Clube 38. Uma galera em peso aí, tá bom? Tá todo mundo junto. O próprio Xará, pô. O Café com Pólvora é um programa dentro do canal do Instituto Defesa que tem outros vídeos de armamento. Bem lembrado. Beleza, gente? Muito obrigado para todos vocês. E o Militarize, vou atualizar agora. Vou te chamar no WhatsApp ali no grupo e eu vou atualizar o teu link, Militarize. Posso terminar, Pode. Com duas frasezinhas? Uma eu vou papagaiar, né, macaquear o nosso amigo Lucas Silveira, né? Manda bala. Juntos nós somos invencíveis. Perfeito. Né? E há um complemento disso, né? Por Deus, pela família e pela pátria, meu camarada. Parabéns. Muito obrigado, Pimenta. Parabéns a todos aí pela disposição. Unidos somos invencíveis. Grande abraço, meu povo. É isso aí, meu irmão. Fiquem com Deus todo mundo. Tchau, tchau.